Para gravarmos uma primeira consulta numa paciente, que está na primeira vez na nossa instituição de saúde, teremos primeiro esta visão da paciente, que é o que o sistema sabe, importando do sistema de informação central, do hospital e, portanto, neste momento ele só sabe a idade da paciente. Para então registarmos uma primeira consulta, devemos ir ao separador consulta e entraremos na página inicial do Obscare em consulta. O primeiro passo deve ser dizer ao software que a paciente se encontra grávida e, portanto, devemos verificar aqui no estado, trocar de ginecologia para gravidez. Isto vai provocar alterações nos vários formulários da consulta e adaptar a uma paciente que se encontra grávida. Existe um conjunto de informação que é obrigatório registar para ser possível gravar uma consulta, nomeadamente peso, pré-gestação e altura. O Obscare faz o cálculo de IMC automaticamente. Temos um separador de dados gerais, que muita desta informação poderá ser importada também do sistema central do hospital, dependendo das integrações que foram desenvolvidas. Temos aqui um conjunto de informação relativamente ao companheiro, se for necessário colocar, acompanhante no momento do parto, centro de saúde, se for acompanhada, e a proveniência, neste caso, do centro de saúde. Vamos colocar aqui. Temos também o separador de gravidez atual, os campos obrigatórios já estão também marcados e neste caso são a data da última da menstruação, para podermos datar a gravidez. Assim que selecionamos uma data, a idade gestacional é calculada automaticamente. O sistema necessita também de saber se esta consulta é vigiada, ou melhor, se esta gravidez está a ser vigiada noutro local. Depois temos local para registro também de quantas consultas fez até ao momento, se foi feita a administração de imunoglobulina anti-D, se há alguma complicação e se fez alguma vacinação durante esta gravidez. No separador de antecedentes obstétricos, é onde os clínicos poderão colocar toda a informação relativamente a gestações anteriores, sendo que a gestação atual será sempre a primeira. No caso, por exemplo, termos uma cesariana anterior, podemos colocar uma segunda gestação, um para e uma cesariana. O resumo vai sendo construído dinamicamente assim que vamos introduzindo informação. Neste momento já temos os antecedentes obstétricos, a idade gestacional e um diagnóstico de cesariana anterior. Por cada recém-nascido anterior é criada uma linha onde podem ser detalhados algumas informações relativamente à data, peso, qual foi o motivo, neste caso da cesariana, e algumas observações que podem ser importantes para o processo da doente. No separador de antecedentes pessoais, em termos de campos obrigatórios de preenchimento, temos o grupo de sangue, temos também um conjunto de dados que podem ser preenchidos relativamente a antecedentes pessoais, a patologias, se o Plano Nacional de Vacinas está atualizado, se tem alergias, se fuma, se bebe ou se tem consumo de estupefacientes. Em baixo também, local para registro de antecedentes ginecológicos. Por fim, no último separador dos dados gerais temos os antecedentes familiares, onde é possível detalhar se há algum membro da família que tem algum antecedente de relevo. No separador das ecografias, tipicamente aqui existe uma integração com o software da ecografia, onde a informação poderá ser já importada diretamente, nomeadamente a data e também o texto da conclusão da ecografia. De qualquer das formas, é também possível introduzir manualmente, colocando a data da ecografia, colocando a IgE, e é possível acertar o cálculo da idade gestacional com base na ecografia. Portanto, vemos que este cálculo foi acertado com base na IgE. Para o texto, estes campos de sublinhado azul significam que existe um conjunto de opções pré-definidas
disponíveis para os clínicos conseguirem registar o seu texto um bocadinho mais rápido e permite também que os clínicos acrescentem informação manualmente. Para além das ecografias, permite registar rastreios e diagnósticos pré-natal, portanto será aqui que devem colocar se fizeram algum rastreio, por exemplo, de pré-eclâmpsia, e qual o seu resultado. Permite também adicionar ecografias adicionais e ecocardiogramas fetais, que aparecerão aqui em baixo. Separador das análises, existem também já vários softwares que temos integrado de análises que permite que os clínicos importem as análises diretamente da integração que já foi realizada com os sistemas do hospital. Para além disso, permite também adicionar análises manualmente, introduzindo os valores nestes campos. Okay? Se algum valor estiver fora do normal para uma paciente grávida, os números aparecerão a vermelho como forma de alerta para o clínico que estiver a seguir a paciente. Temos também aqui local para outras análises que não estejam incluídas neste pacote que temos aqui de base e também para registro de outros rastreios. O separador de gráficos serve para mostrar de uma forma visual a variação da tensão arterial, do peso e da altura uterina ao longo das semanas de gestação, com as curvas que são as habituais e conseguimos ver a sua variação à medida que existirem vários registros de vários episódios. No separador das pesquisas, podemos registar dados sobre pesquisa de urina, pesquisa de sangue ou teste de gravidez. A árvore de diagnósticos serve para os clínicos poderem introduzir diagnósticos do episódio e da gestação. Diagnósticos de gestação são os que vão acompanhar a paciente ao longo de toda a gestação. Temos já aqui um automaticamente selecionado da parte da cesariana anterior, que introduzimos na árvore de antecedentes obstétricos, mas podemos ter também diagnósticos de episódio. Qual é o significado do diagnóstico de episódio? Significa que vamos imaginar que a grávida veio a esta consulta e está com hiperemese. Temos então um diagnóstico de episódio que até pode ter sido o motivo para ela ter vindo à consulta e este diagnóstico não vai ser mostrado num episódio futuro de consulta ou de urgência ou de internamento, uma vez que foi o diagnóstico deste episódio em específico. Por outro lado, os diagnósticos de gestação seguem a grávida até serem selecionados ao longo de toda a gravidez. Temos também um separador de procedimentos, com um conjunto de procedimentos divididos por trimestre, por ecografia, parto ou puerpério, onde os clínicos podem selecionar aquilo que fizeram durante este episódio. Temos também, e como meramente informativo, portanto isto não substitui o sistema de prescrição, temos também medicação que pode ser selecionada como tendo sido prescrita neste episódio. No final de percorrermos todos estes separadores, podemos voltar ao separador dos diários e termos aqui uma nota de entrada feita automaticamente, um pequeno texto, automaticamente com a informação que introduzimos anteriormente, e aqui neste local o clínico pode completar com as informações que pretende. Para além disso, aqui em baixo temos mais algumas informações que podem ser preenchidas, nomeadamente medicação atual, se existe alguma suspeita de reação adversa, se os batimentos cardíacos fetais estão presentes, se foi feito exame ginecológico, com espéculo, toque, cálculo do índice de Bishop e também alguns detalhes sobre se a ecografia tiver sido feita neste episódio, assim como um plano. No final, temos local para registro das avaliações de rotina, como sinais vitais, se há alguma queixa de desconforto e algumas observações também que podem vir da consulta de enfermagem. No final, depois de termos preenchido tudo, poderemos então gravar em Obscare ou gravar e enviar para o sistema central hospitalar, que neste caso da versão de teste está este. Ao clicarmos no texto a enviar, ou seja, na integração que existe no diário
no envio de diários entre o obsequiário e o sistema central hospitalar, é sempre permitido ao clínico validar este texto antes de o enviar.